Violência contra a mulher. No terceiro e último episódio da série Elas por Elas, vamos conversar com a subprocuradora da República, Ela Vieco, que também é coordenadora do Comitê Gestor de Gênero e Raça do MPF. Vamos falar um pouquinho sobre o que tem sido feito para prevenir e combater esse tipo de agressão que ainda atinge tantas mulheres pelo Brasil. Muito bem-vinda, obrigada pela participação aqui no Interesse Público. A senhora poderia começar falando sobre o trabalho do comitê e da campanha Voz para Todas, que é uma campanha tão importante. No Ministério Público Federal, nós temos desde 2015 o Comitê Gestor de Gênero e Raça, que surgiu dentro de um programa que é Pró-Equidade, né, de Gênero e Raça. E o ano passado, o Conselho Nacional do Ministério Público editou uma recomendação, a recomendação número 79, para a instituição de programas e ações sobre equidade de gênero e raça no âmbito do Ministério Público da União e dos estados. Então, você vê que nós já começamos antes, né? Desde 2015, e agora em 2020, essa recomendação para a criação de comitês. Então, a ideia do comitê no Ministério Público Federal é de promover a equidade de gênero e raça dentro da instituição. E com relação a essa campanha, Voz para Todas, o comitê, ele se associou porque é uma campanha dentro dos 21 dias, né, pelo fim da violência. Então, é uma campanha que está agregando todos os ministérios públicos e nessa perspectiva do que se faz internamente, né, para enfrentar, para dar fim à violência, mas também para fora, naquela atividade, né, naquela atividade, por exemplo, de promover uma ação penal por um feminicídio, por violência doméstica, mas também para acompanhar políticas públicas, né? O Ministério Público brasileiro, em geral, tem um papel muito importante na defesa desses direitos que são indisponíveis. E quais são os principais tipos de violência contra a mulher em que o MP tem atuação? O Ministério Público Federal já teve uma importante participação há anos atrás para defender a constitucionalidade da Lei Maria da Penha e também na interpretação do que é violência doméstica e familiar, né? Então, é uma atuação nesse sentido nos tribunais superiores, mas também se preocupa com com a violência que é praticada, por exemplo, assédio sexual. Assédio sexual é um tipo de violência. Então, nós temos uma política internamente, né, de enfrentamento, de prevenção ao assédio. E que dificuldades os órgãos têm para conscientizar sobre esse tipo de violência e ajudar as vítimas? As mulheres, elas precisam do apoio psicológico, do apoio psicossocial, e esse apoio, ele é muito pouco, são muito poucas as equipes, né? Então, eu acho que os órgãos... Eu tenho trabalhado muito com isso e há uma angústia, sabe, das equipes psicossociais, porque elas estão sendo desmontadas e elas não têm como dar esse atendimento, né? Doutora Ela, nós fomos às ruas e temos algumas perguntas para a senhora. Olha só. Meu nome é Eva e eu gostaria de saber por que mesmo com as medidas protetivas, muitas mulheres são assassinadas por seus companheiros. É muito grave você ter uma medida protetiva e mesmo com essa medida protetiva, esse agressor, né, ele comete o feminicídio
E por que que isso acontece? Porque, na maior parte das vezes, não há uma efetiva fiscalização. Mas também há coisas que são complicadas, entende? Porque, por exemplo, não pode ultrapassar, não pode ter uma aproximação de tantos metros, mas às vezes as pessoas, elas não têm como se mudar daquele lugar, então moram, vamos dizer, no mesmo bairro, e isso faz que de alguma forma, mesmo que a mulher evite, ou acontece essa possibilidade, né? Olá, eu sou a Esther. Eu gostaria de saber como o Ministério Público pode combater o assédio sexual no transporte público. Se o transporte público é fiscalizado por uma agência federal, então nos aviões, né? Então, sem dúvida, o Ministério Público, federal, ele pode atuar. Agora, no transporte, inclusive no transporte interestadual, mas no transporte estadual, no transporte municipal, então aí já é uma atuação mais dos ministérios públicos estaduais, né? Doutora, muito obrigada pela participação.